Bom dia, galerinha. Então a gente vai dar continuidade, fizemos a correção das atividades e hoje a gente vai falar de um conteúdo que está dentro também da questão do metabolismo, certo? Que vamos falar sobre transgênicos, projeto genoma e clonagem humana. Vai ser uma continuação do que a gente estava vendo sobre metabolismo, certo? Então é entre as páginas 36 a 57 do seu livro didático. O que é que a gente vai observar nesse estudo? Compreender o pós e os contras sobre os transgênicos e o projeto Genoma e a clonagem humana, entender a temática de cada conteúdo e observar impactos polêmicos sobre o assunto da sociedade. Então, no caso, quando a gente fala de transgenia, o que é a transgenia? É os alimentos modificados geneticamente, para não ficarem suscetíveis a pragas, né, pestes, né? E ele vai criar um produto que aguente mais tempo, né, para se deslocar em viagens e tudo, e ficar lá na prateleira, mas e resistente a todo tipo de praga, né, que seja. E consequentemente, quando você também passa um pesticida, ele também vai acumular. Então, a gente fica, quando se diz, deixa eu só passar o caminhão aqui, pessoal. Quando se diz polêmico, porque a gente não sabe quais doenças, depois que a gente modificar geneticamente esse produto, ele vai, né, ocasionar nas pessoas, no metabolismo, com relação ao ritmo celular. Então pode-se desencadear doenças como câncer, né, e outros tipos de doenças metabólicas devido ao consumo desses alimentos geneticamente modificados. Mas, por um outro lado, a gente tem que ver que tem alguns produtos que estão se extinguindo, como a banana. Por exemplo, está dando mal de cigatoga, que é uma praga que não deixa a banana crescer e ela acaba morrendo. Então, aí fica a polêmica, será que é bom fazer esse tipo de experimento genético? Até que ponto é bom? Eu sou a favor quando você tem uma espécie ameaçada, né? Por exemplo, a banana pode se acabar em menos de 5 anos. Mas se a gente fizer esse experimento, a gente pode ter bananas híbridas. Por um lado é bom, mas aí a gente tem que testar e saber o que reação essa banana vai ter no nosso organismo, né? O consumo dela, como tomate, frutas, verduras, né? Que a gente tem no nosso dia a dia. Então, o interessante é que a gente coma alimentos orgânicos, mas infelizmente os alimentos orgânicos para o cultivo ele é muito caro, né? E para baratear o preço, foi necessário os grandes empresários, né, a começar a trabalhar essa questão dos transgênicos, né, que nos casos aí são os alimentos geneticamente modificados. Nós temos arroz, nós temos milho, né? Então qualquer embalagem de produto que você compra no supermercado que vier um Tzinho, é porque aquele produto é modificado geneticamente. Tem estudos que falam que pode haver uma alteração no nosso metabolismo, né? Mas a gente tem que ver até que ponto a gente pode consumir. Eu prefiro consumir alimentos orgânicos, né? Então no meu caso, eu prefiro orgânico. Mas quando não tem, infelizmente eu coloco um ou outro transgênico. Mas por mim eu só consumiria orgânico, porque o orgânico a gente metabolicamente a gente sabe que ele vai fazer bem a gente, porque ele não foi modificado geneticamente. Também vamos falar de clonagem humana e também vamos falar sobre o projeto Genoma, certo? Então vamos começar aqui. E no caso aqui a gente está falando sobre a Revolução Verde, os transgênicos no agronegócio. A gente vê muito lá na Globo, né? É agro, é pop. Mas até que ponto essa biotecnologia, esse desenvolvimento do agronegócio é produtivo? Até que ponto vai fazer bem as pessoas consumir esse produto, é agro, é pop, como fala lá na Rede Globo, né? Em outros canais que tem essa propaganda, né? Que o agro é o comércio.
ele movimenta a indústria. Mas a gente está vendo também que nós temos uma boa parte da parcela da população mundial que está preferindo consumir alimentos junk food, que são alimentos sem valor nutricional, né? São bolachinhas, coisas rápidas que a pessoa pode comer, né? Comprar no mercado um pacote de bolacha, um pacote de salgadinho, ou coisas industrializadas e consumir. Mas esses produtos também são fabricados com produtos transgênicos. E até que ponto isso vai fazer bem ao nosso organismo, ao nosso metabolismo? Então a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Então, por exemplo, aqui em casa eu faço um cultivo de horta orgânica, né? Quer dizer, quando começar a dar os meus brócolis, eu vou comer deles, porque ele faz bem. Brócolis tem ferro, tem vários tipos de vitaminas que vai nutrir meu corpo, né? É igual a carne, quando você consome. A carne, hoje, ela vem de um gerenciamento genético. Então, a gente não sabe se essa carne vai fazer bem ao metabolismo. Como eu falei nas aulas anteriores, a gente pode só consumir 200 gramas de carne por dia. E tem gente que está consumindo quase 1 quilo. Se bem que hoje a carne está cara, né? E não está podendo comprar muito. Mas tem gente que, se deixar, morre de comer carne. E até quando vai fazer bem ao nosso metabolismo? Né? Então a gente tem que pensar nisso. Continuando. Nós ouvimos muito falar dessa questão da Revolução Verde. E o que é isso? O mais importante, a inovação trazida da Revolução Verde foram as sementes híbridas. O que é sementes híbridas? De misturas genéticas. Né? Você pegar uma soja de um tipo em outra, junta as duas, cria uma nova espécie de soja, mais resistente às pragas exteriores, né, que vem, ou mais resistente a qualquer tipo de fungo que aparece numa lavoura. Então, isso daí é uma mistura híbrida. Até que ponto vai fazer bem esse alimento quando você consome, né? Aí houve um aumento na produção, mas após alguns anos verificou-se que a Revolução Verde não contribuiu para erradicar a fome. Por quê? Porque a gente vê, pessoal, que o consumo de frutas e verduras e grãos é muito baixo, né? Hoje, é como eu falei, a maioria das pessoas pegam esses produtos industrializados, né? E esses grandes agricultores, né, que vieram, acabaram tirando do mercado aqueles pequenos agricultores que cultivavam de maneira primitiva, orgânica, que é muito bom, é um produto mais natural, apesar de ser suscetível a pragas, mas ele faz bem ao nosso organismo, diferente desse outro que é modificado geneticamente. Ele pode até, por exemplo, um tomate no mercado, né, ser mais barata, 3 e pouco o quilo, e um orgânico ser R$8, mas se você tiver condições financeiras, é melhor que você compre a tomate orgânica. Ela vai fazer bem, porque a gente não sabe quanto essa tomate foi modificada geneticamente, o quanto ela vai prejudicar o ritmo do nosso metabolismo. Então, aí fala até aqui, eu botei nesse slide menor, nos países subdesenvolvidos, somente os grandes agricultores, quer dizer, não teve o incentivo a pequenos agricultores a fazer esse cultivo, né? Aí, com preços e valores impraticáveis aos pequenos agricultores. Então, os agricultores começaram a abandonar os pequenos, só ficando os grandes empresários, né, para isso. E o produto orgânico acabou aumentando de preço e não poderia competir nesse mercado industrializado da Revolução Verde, né? Continuando. Onde estão os produtos transgênicos? Os produtos transgênicos podem estar praticamente em qualquer produto alimentar. Bolachas, salsichas, chocolates, pizzas, hambúrgueres, cereais, isto é, animais que comem planta e que mais tarde dão origem à carne, alimentando-se de produtos transgênicos. Por isso, quando ingerir um hambúrguer, está se alimentando de um transgênico.
apesar de ser indiretamente, né? Então, para você reconhecer um produto transgênico no mercado, nas caixas dos produtos tem esse triângulozinho aqui com a letra T. Esse T representa produtos transgênicos, certo? Então, quando você for no mercado, ou na sua casa mesmo, pegar um pacote de bolacha, se você ver esse T, é um produto transgênico. Quer dizer, ele foi modificado geneticamente. Se você ver um hambúrguer com esse Tzinho, ele é um produto modificado geneticamente. Então, quando a gente vai no mercado, hoje, como está crescendo essa questão do veganismo, do vegetariano, nós já estamos conseguindo encontrar produtos orgânicos. Mas existem produtos que são ainda transgênicos, né? Eu dou valor a produtos orgânicos, né? Porque a gente não sabe até quanto isso daí vai mexer no nosso metabolismo, naquela produção do DNA com RNA e para produzir os aminoácidos. A gente não sabe como isso daí vai afetar no ritmo metabólico do nosso corpo, podendo desencadear a doença. Por exemplo, você compra um frango, né, no mercado. Aí o frango, ele é criado com a ração. A ração, ela pode ter um hormônio. E o hormônio é liberado no seu corpo. Só que aquele hormônio que é dado para o frango engordar, passa para você e pode fazer mal ao seu metabolismo, né? Aí por isso que surgem doenças metabólicas. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado com o consumo de transgênico. De preferência, comer o mais orgânico possível, né? Então aqui é representado aí, ó, críticas ao transgênico, né? Quais são as críticas que a sociedade tem? Os efeitos na saúde humana, né, que a gente não sabe quais são quando o produto é modificado geneticamente, criado por grandes corporações norte-americanas, como a Monsanto, que patenteia mudas e sementes que permite o seu uso mediante apagamentos de royalties, dependência tecnológica de países ricos, pode matar a população benéficas de abelhas e minhocas. Aí você se preocupa sim, porque se matar a abelha não faz nada no meio ambiente. Faz, pessoal. A abelha ela tem um papel principal no nosso planeta, que é polinizar. Quando ela poliniza, cria-se mais plantas. E criando-se mais plantas, a gente tem mais vegetais para poder se alimentar. Então, quando se cria, se destruir as abelhas, né, que diz que até o efeito da radiação do celular pode matar abelhas. Então, se isso acontece e não tiver polinização, nós não vamos ter plantas no futuro. Aí todo mundo vai morrer de fome. Então a gente tem que ter essa consciência ambiental. Como também minhoca. Se não tiver minhoca, quem é que vai fazer aquela aração natural da terra, né? Porque a minhoca ela vai engolindo a terra, né, e vai eliminando nas fezes e faz a oxigenação do terreno. Por isso que é muito bom você ter um cultivo de minhoca numa plantação, né? Para fazer essa oxigenação, essa reviravolta na terra. Então, se não tiver, a terra vai ficando pobre em nutrientes. Partes positivas: o aumento da produção de alimentos, menor custo de produção e melhoria no conteúdo nutricional. Então, por um lado, ele tem os pontos positivos, no outro, ele tem o lado negativo, né? Então, vai baratear o alimento? Sim, mas será que aquele alimento que eu consumo não vai me fazer mal? Então, essa é a questão. O aumento da produção de alimentos. Vai ter mais alimentos, mas será que todos têm esse acesso? Né? E melhoria do conteúdo nutricional. Vai melhorar no nosso cardápio. Mas será que é para todos? Então temos que ver esses pontos, né? Aí a agricultura orgânica é preservar a biodiversidade, né, no planeta e atividades biológicas do solo, enfatiza a prática natural do manejo, exclui a adoção de substâncias químicas, né, porque a gente não sabe até que ponto esses produtos químicos podem atrapalhar no nosso metabolismo
e desencadear doenças, ou de outros materiais sintéticos preocupados com a saúde. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa saúde, o que realmente vai fazer bem ao nosso metabolismo, né? Então é muito importante isso. Por isso que eu trouxe esse tema para a gente pensar um pouquinho no nosso social. O que são produtos transgênicos? Os produtos transgênicos, ou OGM, né, Organização Geneticamente Modificada, são originalmente cujas células foram adicionadas a outros seres vivos, né, a outras células de seres vivos, para que sejam mais resistentes a pragas, insetos, é o que eu estava falando, e se conservem facilmente. Os primeiros alimentos a serem modificados foram soja e milho. Apesar de Portugal o milho ser transgênico, em 1999, atualmente, deixou de produzir, limitando-se a importar produtos transgênicos. A Espanha é o maior produtor de produtos transgênicos na União Europeia, né? Então eu trouxe até uma tabelinha aqui para mostrar alguns produtos transgênicos, né? Temos o melão, a soja, o tomate, algodão, batata, canola e milho nos Estados Unidos. Na União Europeia, tomate, canola, soja e algodão. Na Argentina, soja, milho e algodão. No Brasil, soja, milho e algodão. Então, os produtos, né? E trouxe uma tabelinha, né? Ó, por exemplo, a soja transgênica é $42, né? 1 quilo. 1,5 kg de soja convencional, orgânica, ela sai por $87. Então ela fica muito cara, o produto orgânico. Então esse é um dos pontos que se batem sobre a agricultura orgânica. O preço, porque não estimularam as pessoas a fazerem cultivo, né, orgânico. E a gente tem que repensar sobre essa questão dos transgênicos, né, e incentivar esses produtores orgânicos. Certo, pessoal? Aí, práticas de agricultura orgânica, né? Como é que se faz o cultivo orgânico? A produção da fertilidade dos solos a longo prazo, estimulando sua atividade biológica, intervenção mecanizada cautelosa, fornecimento de nutrientes ao solo em sua forma natural, né? Você pode pegar lá casca de ovo, pode pegar casca de fruta, resto de comida, fazer o adubo, né? Fezes de animais para fazer o adubo, né? É como eu faço aqui em casa o meu adubo para plantar a minha hortinha que eu tenho, orgânica. Rotação de culturas, adubação orgânica, processamento limpo e controlado, extrativismo sustentável. Quando falo em extrativismo sustentável, é retirar, mas de uma forma controlada para que não se fique escasso, né? Por exemplo, você tem um cultivo de alface, aí você só vai tirar aquelas grandes, as menores você deixa crescer. Aí vai plantando outras, então é fazendo um cultivo sustentável, né? Uma extradição, um extrativismo sustentável. Cerca de 75% da produção nacional de orgânicos é exportada, principalmente para a Europa, Estados Unidos e Japão. Engraçado, né? Eles mandam para nós o produto transgênico, mas em compensação eles querem um produto saudável para lá, para fora. Estão vendo? Por que será? Né? Quer dizer, eles empurram o transgênico para nós, mas querem os produtos orgânicos para eles, né? Aí, pessoal, vamos entrar num novo assunto. Eu acho que ficou bem claro sobre transgenia. Vamos falar do projeto Genoma Humano, né? Que é o começo e o fim da evolução. O que é o projeto Genoma Humano? No caso aqui vocês estão vendo o DNA, que a gente já trabalhou na aula passada, né? É você fazer a leitura desse DNA, né? Para descobrir o que? Doenças que no futuro podem acometer você, né? Ou outros problemas metabólicos. Então a gente vai fazer uma leitura desse DNA, achar onde está o defeito na fita para poder buscar a cura, né? Então a gente está tendo esse estudo, a gente vai ver aqui uma cronologia de tempo que mostra que esse estudo já há bastante tempo, tem mais de 10 anos, né?
Então eu pergunto, qual é o seu futuro? Né? Como decifrar? Né? O futuro nosso, novas pragas vão aparecer, novas doenças vão aparecer e a gente precisa estar preparado nessa leitura do código genético. Então os cientistas eles se debruçam para fazer esse estudo, eles tentam identificar os problemas que está tendo na fita de DNA e tentam modificar. Hoje, nesses estudos, já descobrimos que vacinas, né, que a gente estava até falando num tema passado por aí, que as vacinas eram antigamente feitas por pequenos vírus natimortos, né, que eram duplicados, injetados no corpo da pessoa e produziam os anticorpos. Hoje, a gente pode fazer através do RNA, né? Então, você tem, por exemplo, da Covid, hoje nós temos a vacina da Pfizer, da Janssen, que ela, a base dela é o RNA, né? Então, ele vai produzir do RNA a solução para te imunizar. Então, é uma nova característica, né? Então, estão surgindo uma nova biotecnologia de sequenciamento de leitura genética para tratar certas doenças, certo? Como decifrar? Então você tem que desmontar aquela fita e fazer a leitura e descobrir em qual parte do sequenciamento do gene está acontecendo o que pode acontecer o desenvolvimento da doença. Então nós temos computadores que fazem essa leitura e transcrição genética para descobrir as falhas na fita de DNA, seja humano, seja animal, seja vegetal, né? Então ela serve para descobrir essas falhas. Aí como é que começou, né? Começou em 1989 o início das pesquisas. Né? E quando é que vai estar pronto o mapeamento genético, a previsão? Só um pouquinho, pessoal, que está passando o caminhão aqui. Ele vai concluir em 2025 o mapeamento genético humano. A gente já tem toda a codificação, né, daquela substância, adenina, timina, guanina, citosina, uracila. A gente já tem todo o sequenciamento genético humano. Mas só que a gente precisa ler esse sequenciamento genético e traduzir, né, por substâncias, como a gente estava vendo nas aulas passadas. Então é isso que os cientistas estão falando. E eles têm uma prévia que até 2025 eles têm um domínio da leitura do DNA humano. Aí, então doenças como câncer podem ser tratadas antes de acontecer. Doenças virais podem ser curadas mais facilmente. Então tudo isso vai nos ajudar na medicina. Quando é que começou? Em 1990, 5 mil cientistas, né, se juntaram para fazer esse experimento. Em 250 laboratórios foram gastos 53 bilhões e 4.550 genes já foram identificados. Continuando. Aí eu trouxe aqui alguns países que participam do projeto Genoma. O Brasil está incluído, a América do Norte, a Europa e também aqui um pedaço da Ásia, né? Então está, nesse caso aí, participando do projeto Genoma. E trouxe as mensagens aqui, uma cronologia de tempo, do que é que os pesquisadores fizeram, né? Ó, cientistas descobrem regiões de genoma humano onde esconde os genes da música. Né? Então, onde você vai gravar a música no teu cérebro, ele vem da onde? Do DNA. E tem uma partezinha do DNA que ele guarda essa música. Então, no caso aqui, foi em 20 de maio de 2008. Pesquisadores sequenciam o genoma africano e asiático pela primeira vez. Então, eles conseguiram isso em 2008. Cientistas decodificam pela primeira vez o genoma de um paciente com câncer. Quer dizer, se eles conseguiram decodificar, daqui a uns tempos tem um tratamento e uma cura. E a gente já está tendo cura para determinados tipos de câncer, né? Então, devido ao projeto Genoma Humano.
Gene tem um papel importante na esquizofrenia, dizem psiquiatras, né? Então já estão estudando sobre isso. E grupo oferece 10 milhões para apressar o sequenciamento genoma humano. Tudo isso aconteceu em 2008. Vamos ver outras reportagens também, né? Cientistas decifram o mapa genético do homem em 2000. Né? O projeto vai sequenciar o genoma de 1.000 pessoas ao redor do mundo em 2008. Pesquisadores sequenciam genoma africano pela primeira vez. A fundação cria um prêmio para encorajar a decifração do genoma. Cientistas esboçam o genoma do Neandertal, que é aquele homem primitivo. Grupo internacional de cientistas define o genoma do bovino, né? Então, do gado. E a equipe sintetiza o genoma artificial. Quer dizer, eles estão buscando incentivar a leitura da codificação genética, né? Aí, quais são as doenças que podem ser tratadas, né? Mal de Alzheimer, doenças cardiovasculares, mal de Parkinson, hipertensão, obesidade, câncer de mama e no ovário, calvície, câncer de colo, artrite reumática, osteoporose e outras doenças, pessoal. Isso daí são algumas principais que o projeto Genoma ele pode tratar depois que souber desse sequenciamento genético. Aí até fizeram uma chargezinha em brincadeira, né? E como verdadeiro, quer dizer, Deus, né, reagiu a isso, né? Senhor, decifrar o genoma humano, e agora? Aí, malditos hackers, né, que Deus fala, vou ter que trocar a senha. Né? Então a gente ainda não sabe decifrar, né? Então o homem, ele está querendo ser Deus, mas até que ponto vai beneficiar essa questão do genoma humano? Até que ponto pode prejudicar? Porque se a gente está mexendo com o sequenciamento genético, pode haver uma modificação genética. E se haver uma modificação genética, será que não vai fazer mal ao meu metabolismo? Então são questões polêmicas, né? Se você fica a favor ou contra, dependendo da situação, certo? Então a gente está querendo aqui instigar vocês a esses tipos de questões, certo? Aí vamos passar para a próxima. Firma americana derruba o preço do mapeamento do genoma humano. Quer dizer, eles estão barateando o custo porque eles estão investindo. Empresa oferece no eBay leilão de mapeamento genético. Cientistas decifram o genoma do mamute e já falam em ressuscitar. Quer dizer, será legal ressuscitar esses tipos de animais primitivos? Né? Eles já têm o sequenciamento do mamute. Será que eles podem fazer isso? E se fizerem, será que vai ser legal colocar um animal desse primitivo numa cadeia de animais hoje que é totalmente diferente? Do mesmo jeito, é ressuscitar os dinossauros. Para que eu vou ressuscitar uma coisa que já foi extinta? Né? Para a gente saber como era, mas se tornar uma praga. Né? Então a gente tem que ter cuidado nesses temas a respeito disso. Né? E o projeto Genoma é o nome de um trabalho em conjunto realizado por diversos países visando para desvendar o código genético do organismo, podendo ser animal, vegetal, fungos, bactérias, de um vírus através do seu mapeamento, o seu marco inicial do projeto Genoma Humano. Por um lado, eu vejo até uma coisa boa. Por exemplo, a gente tem um vírus, como hoje da Covid. Se a gente conseguir decifrar esse mapeamento genético do vírus, a gente pode achar uma cura mais rapidamente. Cura como o vírus da AIDS também, né, que danifica o sistema imunológico. Então, por um lado, eu vejo bom, mas a gente não sabe quais são as reações que podem acontecer no nosso metabolismo, certo? Aí tá aqui alguns países, né? África do Sul, Angola, Arábia Saudita, Argélia, Brasil, Butão, China, Coreia do Norte, Cuba, Estados Unidos, Jamaica, Marrocos, México, eu acho que é Porto Rico, Portugal e Reino Unido.
são esses países que fazem o projeto Genoma seguir em frente, né? Então, o projeto Genoma Humano foi criado em 1990, a iniciativa do Departamento dos Estados Unidos, norte-americano, e tem essa possibilidade, depois vocês leem com calma aqui, porque o nosso tempo é pouco, né? Mas eles querem desenvolver justamente para ver se tem cura de algumas doenças que hoje são incuráveis, como câncer de pulmão, né, que é irreversível, e outras doenças, né? Então é muito interessante a gente saber um pouquinho. E para finalizar, nós vamos falar da clonagem, né? Vocês sabem que a primeira clone existente foi a Dolly, né? Pegaram células daquele animal, conseguiram duplicar, tirar esse material genético e colocar, né? E daí injetar no animal para nascer um clone dessa. Aí até que ponto a clonagem será legal? Será que a clonagem humana seria legal? Aí depende para que fins, né? Quando você perde algum parente e você quer ter um filho, né? A cara daquele parente você não pode ter, eu acho interessante, mas desde que esse clone, não se torne objeto seu. Também acho importante clonagem na questão quando a gente está tendo uma espécie quase sendo extinta, né? Então eu acho a clonagem